Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Afrodivergente, um podcast que celebra vozes que transformam o futuro. Meu nome é Márcio Ricardo Barbosa e nosso tema de hoje é Mulheres que Criam, Resistem e Transformam, o poder da arte empreendedora. Nossa entrevistada hoje é Lucidalva Ferreira. Ela é uma artista empreendedora do Plural Atelier, lá de Paulo Afonso, na Bahia. Hoje, nós vamos explorar mais um pouco sobre como mulheres têm usado o empreendedorismo como instrumento de autonomia, expressão e resistência, rompendo barreiras e mostrando que a arte também é uma forma de empoderamento. O empreendedorismo feminino no Brasil é responsável por mais de 30% dos negócios formais, segundo o Sebrae. Muitas mulheres encontram nesse caminho não apenas renda, mas uma maneira de expressar sua identidade, cultura, fé e resistência. E para falar sobre isso, temos a alegria de receber Lucidalva, da Plural Atelier. A Plural retrata a força da mulher, as belezas do sertão e a fé, através de um trabalho artesanal em pet applique, que une arte, identidade e resistência. Olá, Lucidalva, tudo bem? Boa noite, meu nome é Lucidalva Ferreira. Moro aqui na cidade de Paulo Afonso e aqui nós temos a cultura do cangaço, né? Que Maria Bonita nasceu aqui na nossa terra. E aí eu comecei há muitos anos com essa arte em pet applique. Tinha muita vontade de aprender essa arte. Aí eu aprendi em 15 dias, eu consegui aprender lá no Sesc. E daí então, desde 2011, que eu trabalho com essa arte e não parei mais. E aí, qualquer evento que tiver, é afro ou sertão, nordestino, qualquer desenho eu consigo fazer, viu? Bom, eu tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente lá na Feira Nacional de Artesanato da Bahia, em Salvador, lá na Fonte Nova. Vi as camisas que você produz e me encantei com aquelas estampas. Elas já são feitas nessa técnica de pet applique? São todas feitas com apliques bordados. Eu uso sempre a mesma técnica, né? Primeiro eu preparo o tecido com termolina leitosa, depois coloco entretela colante no ferro, e aí depois eu bolo alguns desenhos, vem assim na cabeça alguns desenhos, e aí eu desenho, colo no tecido para poder no outro dia bordar. Aí fica daquele estilo que você viu. Antes eu trabalhava em outro segmento, né? Eu fazia calcinhas infantil. Passei muitos anos trabalhando com calcinhas e cuequinhas infantis, e aí foi que eu depois descobri essa técnica. Lá pelos anos 2011, mais ou menos, está com mais de 10 anos muito que eu trabalho com essa técnica. E então eu comecei a trabalhar com as professoras na sala de aula, né? Levava elas, sempre gostavam, eu fazia muito corujinha, que os professores gostam de corujas. Aí eu bordava aquelas corujinhas, e aí o pessoal foram gostando. Foi então que eu decidi trabalhar com turistas, por causa da história, né, daqui de Maria Bonita. Eu disse, eu vou trabalhar com turistas agora. E aí então eu comecei a desenhar o chapéu do cangaço com um mandacaru, né, o sol, essas coisas assim, bem sertão nordestino. E aí o pessoal gostaram muito e tá dando certo. Como eu falei, realmente é um trabalho assim maravilhoso, muito diferente do que a gente costuma ver por aí. Espero que realmente prospere, muito, muito mesmo. Acho que é um trabalho que tem um potencial enorme. É uma arte muito cuidadosa, muito carinhosa, que a gente consegue perceber que você traz esse zelo em cada roupa que você produz, né? O empreendedorismo feminino primeiro começa com uma necessidade
que a gente tem, a mãe que tem filhos, que precisa trabalhar, e aí a gente não tem condições de trabalhar, pagar alguém para cuidar dos nossos filhos, e eu acredito que toda mulher tem esse pensamento que a maioria das mulheres, porque querem trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido e ao mesmo tempo ter sua renda extra, né? Às vezes nem é extra, como já foi antes na minha vida. Foi justamente para sustentar meus filhos, para dar faculdade a meus filhos, que minha filha, a Alana, a caçula, tem um casal de filhos. Ela fez faculdade aqui em Paulo Afonso, na UNEB, tudo, é formada em engenharia, ela se especializou em tudo por causa da minha arte, porque eu trabalhei muito e até hoje continuo trabalhando. Hoje em dia, os meus filhos já estão independentes, mas eu continuo trabalhando, porque é um trabalho que dá prazer, sabe como é? Tem horas que a gente não faz, não é só pelo dinheiro, é pelo prazer de fazer aquela arte. Lucidalva, conte também um pouquinho de sua história, de onde você é, onde você nasceu e como é que você percebeu esse seu gosto pela arte. E deixa eu lhe perguntar também, aproveitar logo aqui, a gente sabe, né, que esse mundo dos negócios, do empreendedorismo, não é algo muito fácil. Em que momento você decidiu, eu vou trabalhar com isso, vou fazer, sabe? Qual foi essa virada de chave na sua vida? Conta pra gente um pouquinho dessa sua história e da Plural Atelier. A minha história começou bem, bem antes, né? Vem de longe, vem da minha avó paterna. Vem bem de longe mesmo. Eu sou de uma família que tem 8 irmãs, mulheres, todas artesãs. Cada uma faz um tipo de trabalho, mas as 8 sabem fazer crochê. Aí uma costura, outra borda, e aí nós somos 8 mulheres e 2 homens, todos artesãos. Meu irmão João faz tanta coisa linda também. E aí eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos de idade, a gente sempre ia passar as férias. Papai e mamãe sempre levavam a gente para o sítio, né? A gente morava aqui em Paulo Afonso, mas quando chegava as férias de dezembro, a gente ia para o sítio. Um sítiozinho que fica no município de Inajá, Pernambuco. Era uma aventura. A gente ia em cima do caminhão, né, pau de arara, e chegava lá, tanta dificuldade, mas para a criança tudo é divertido. Eu amava aquela época. Quando chegava na casa de minha avó paterna, Maria das Dores, ela morava numa casinha de taipa, chão batido, e aí ela mesma fazia aquela esteira de palha, né? Tirava lá das palhas mesmo dali da região, de Licuri, de Carnaúba, que tinha muita na época, na beira do riacho. E aí eu fiquei muito, muito assim, admirada. Ficou na minha mente bem nítido essa cena. Minha avó sentada ali na esteirinha de palha, fazendo a linha do próprio algodão, do algodão que elas mesmas plantavam o pé de algodão, né? Quando estava em ponto era de ponto de algodão mesmo, ela tirava, sentava ali na esteirinha, botava a esteira porque era de chão batido. E aí ela fazia a linha para depois fazer a renda de birro, né? Que se chama birro, um nominho assim. Ela fazia cada renda linda. E aquilo ficou marcado na minha mente durante muitos anos. E que lindo, a pessoa saber bordar. Aí eu tinha uma vontade tão grande de aprender a bordar, mas nunca tinha conseguido. Eu acho que devido às necessidades que eu tinha antes, né, para criar filho e tudo mais, não tive a oportunidade de fazer nenhum curso de bordado e tudo mais, e nem minha mãe também já era velhinha e tudo mais, aí não deu para mim aprender. Foi então que depois de muitos anos que eu consegui essa arte através do Sesc Lê. Minha professora Mirtes me ensinou alguns pontos e eu comecei mesmo a bordar, foi na mão. Eu não tinha dinheiro para comprar uma máquina. Esse bordador que está na minha camisa, eu bordo hoje em dia numa máquina, mas é uma máquina de manusear, né? Máquina doméstica. Está até ali atrás de mim, a maquininha.
manusear. Então, ela é considerada artesanato por causa disso. Mas antes mesmo de comprar essa máquina, eu trabalhei muitos anos bordando na mão. Fazia muitas camisas, minha mãe ainda era viva, e aí eu ficava com ela conversando e passava as tardes ali bordando, conversando e bordando as minhas corujinhas. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar, ganhando um dinheiro, a mais um dinheiro, né? Aí eu fui comprei a máquina e comecei a bordar aqui esses apliques. Esses apliques aqui na máquina, né? Mas eu ainda sei bordar na mão. Só que agora é mais rápido, né? A gente produz mais. A tecnologia vai aumentando, mas o artesanato mesmo em si não morre nunca, não. Porque a gente já vem do sangue, né? Parece que já vem na nossa alma. Vem de longe. Eu não sei nem explicar direito, mas é uma ancestralidade que é demais, viu? Depois que eu fui para o FENAB, eu já fui para o FENAB o ano passado e esse ano. Ave Maria, eu estou gostando tanto que não quero mais parar. Fui esse ano dizendo que não ia mais o ano que vem, não ia me inscrever. Já cheguei dizendo para minhas irmãs, eu vou me inscrever novamente, porque é muito bom, encontrar muita gente boa, igual a você, Marcos. Foi Deus que botou você no meu caminho, um anjo muito bom. Que me botou no caminho. Lucidalva, você é muito simpática, eu adorei. Quando eu estava lá na feira, eu fiquei observando o seu trabalho e para mim foi assim uma felicidade muito grande também, muito bom. Como você percebe que seu trabalho expressa a força, a fé, a resistência e a arte das mulheres do sertão? Márcio, isso é uma coisa tão pessoal, sabe? Eu acredito que cada pessoa veja de um jeito, mas, no meu ver, eu acho que expressa, através da arte, a gente expressa muitos sentimentos, sabe? Muitos sentimentos. E aí eu vou passando para o papel, para o desenho, aquilo que eu estou sentindo. Essa força, dessa ancestralidade que a gente tem. E o cotidiano da vida da gente vai misturando tudo. E aí eu acho que através da nossa ancestralidade é que vem a nossa força, a nossa coragem, porque, rapaz, se eu fosse desistir, eu já teria desistido há muito tempo da minha arte e de tudo, porque é difícil chegar onde eu cheguei, mas eu tenho aquela força dentro de mim que tudo que eu penso, tudo que eu imagino assim para mim, só no meu pensamento, para o papel e depois para a minha arte, vou seguindo. Nunca desanimo, de jeito nenhum. Que bacana, que bacana. Você falou aí das dificuldades e eu imagino que são muitas, né? Conte pra gente aí um pouquinho do que você passou e algum desafio que você teve que você disse, poxa, olha, talvez não dê mais pra mim, não vou mais seguir, mas que de alguma forma você conseguiu força para continuar. E que força foi essa? A força que eu criei, eu passei da vida de criança, adolescente para a vida adulta de uma maneira mais difícil que um ser humano pode enfrentar, principalmente uma mulher. Eu engravidei aos 19 anos, e aí do meu primeiro filho. E aí, até então, eu tinha uma vida maravilhosa. Meu pai, minha mãe, minha casa segura, estudava, na época eu fazia segundo ano de contabilidade, já estava quase terminando, e aí eu engravidei. Fiquei totalmente só, meus pais ainda tinham aquela cabeça bem antiga, não me quiseram mais em casa, e eu me vi grávida, sem teto, sem ter para onde ir. O pai do meu filho veio assim, sem querer, depois de muito tempo, foi que ele construiu 2 cômodos e eu vim morar. Aí a minha história é grande, foi nesse tempo que eu comecei, eu tenho que ser forte, porque agora a vida é de verdade, eu vou ter um filho, sabe? Eu nunca tinha trabalhado, eu sempre fui pobre, de família humilde, mas eu tinha casa, comida, tudo direitinho, estudava. Aí foi quando eu vivi sozinha no mundo, com apoio de alguns irmãos. Papai e mamãe não me deram apoio na época. Foi de um jeito que
Depois, quando eu me sozinha em Deus, minha mãe disse: Lucidalva, minha filha, eu não acredito, sabe? Só vendo para acreditar a mulher que você se tornou. Porque até então eu era uma menina, adolescente, 19 anos, boba, porque naquele tempo a gente era mais boba. 40 anos atrás, quase, né? 40 anos atrás, eu era bem inocente. Para minha época, eu ainda era muito inocente também. Aí foi nesse momento que eu pensei: eu vou trabalhar e vou criar meu filho, não vou dar a ninguém, vou tocar minha vida. Aí minha irmã, uma farmácia, comecei a trabalhar com ela. Aí ali no balcão eu ficava pensando no meu filho, que eu deixei em casa. Eu estava aqui morando em minha casinha, 2 cômodos. Aí eu dizia: meu Deus, eu não tenho como pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. E aí eu continuei ainda trabalhando. Aí engravidei novamente, tive outra filha, que é a Alana. Ela é quem administra o Plural Ateliê e o bordo. Pensei, me deu uma solução, Senhor, para mim, que não estava dando, não. Trabalhar e deixar meus filhos tudo lá em casa, sozinho, com uma tia, outras vezes só com o pai. Aí eu comecei a trabalhar para mim mesma. Eu pensei: eu vou ser empreendedora. Vou trabalhar para mim mesma. E aí, quando começou as coisas a dar certo, aí eu tive certeza que a mulher, ela tem condições, sim, de cuidar de seus filhos, da casa, do marido, de trabalhar, não fora. Fora é mais difícil, mas em casa, empreender em casa é muito prazeroso. Você tá ali trabalhando, vendo seus filhos brincando ao redor, levanta, ajeita um, ajeita outro. É muito bom, viu? É muito bom. Pela sua fala, eu imagino, né, o tamanho das dificuldades que infelizmente ainda são muito comuns, né, na vida de muitas mulheres. Mas ao mesmo tempo você conta de uma forma que chega a ser bonito, né, essa sua força, essa sua coragem de seguir em frente, né, tendo que estar ao lado de seus filhos para obter essa força, né, através de um amor assim maternal, né? Dá para sentir quando eu conversei com você, que você traz essa energia de mãe, assim, de cuidado, que é um cuidado com todo mundo, né? E isso é muito bonito. Como foi nesse momento que você, fora de casa, fora da casa de seus pais, tendo que lidar praticamente sozinha no mundo, ainda uma adolescente tendo que lidar com todas essas dificuldades, como é que você viu aí, né, apoio das pessoas, do seu marido na época? Você conseguiu algum apoio de outras mulheres, de uma rede de empreendedorismo? Quem ajudou a Lucidalva a caminhar e seguir em frente? Márcio, eu sempre tive o apoio de minhas irmãs. Nós somos 8 irmãs. Mais ou menos nós, uns 5, nós somos muito ligadas uma na outra. Irmã mais velha, Maria, Alice, Luzia, Ana Angélica e Antônia Cristina. Nós somos muito próximas umas das outras, sabe? Aquele tipo de mulher que quando uma tá na dificuldade, a outra dá uma mão, uma força. Seja com uma palavra, seja com dinheiro, que tiver. Eu recebi esse apoio através de minhas irmãs. Papai e mamãe voltaram para o sítio, que eles já queriam mesmo voltar, e eu não falo assim que eles estão errados. Eu fiquei triste na época, mas eu perdoei eles completamente. E aí eu vi que eles também tiveram 12 filhos, criaram e aí uma morreu com 22 anos e ficou 2 filhos dela, um de 1 ano e um de 2. E mamãe também criou esse menino, quer dizer que mamãe criou 13 filhos, né? Eu não acho, para a época dela, ela estava certíssima de não querer mais me apoiar assim, porque eu engravidei, eles queriam que eu estudasse, eu fui engravidar. Eu entendo muito bem a parte da minha mãe e do meu pai também, hoje em dia. Hoje em dia não, há muito tempo atrás eu compreendi ele. Mas eu recebi o apoio de minhas irmãs. Uma pagava uma aula da datilografia para mim, a outra, esse curso de calcinha, foi minha irmã Maria, a dona da farmácia, que pagou. Comprei os moldes na época e comecei a trabalhar. Meu cunhado, o marido de minha irmã Maria, que a gente trabalhava tudo na farmácia, me deu a máquina de costura. Minha primeira máquina de costura está aqui guardadinha, que eu não dou fim a ela de jeito nenhum. Foi ele que me deu. Comprou de segunda mão, que na época era muito cara, mas ela tá perfeita, minha máquina. Aí foi como eu já te falei, eu tinha muita vontade de aprender a bordar. E aí eu consegui esse curso através do Sesc e fiz esse curso gratuito, né, durante 15 dias. E no próprio curso, eu já decidi o que eu queria fazer.
Nessa época ela não fazia faculdade na UNEB. E aí eu já decidi o que eu queria fazer. Era camisetas com bordadas. Aí fui numa lojinha, uma loja, e comprei uma camiseta. Comecei a bordar lá durante o curso. E as meninas que faziam o curso comigo acharam tão linda que já começaram a me encomendar. Eu fiz para minha filha ia para a faculdade toda arrumadinha, com aquela blusa. E aí fui começando já a pegar encomendas ali mesmo no curso. Aí eu já saí decidida que eu ia trabalhar com camiseta. Ensinei esse bordado para uma irmã, minha irmã mais velha um pouquinho do que eu, Luzia, ela é costureira. Ensinei para a Luzia na intenção da gente trabalhar junto. Só que ela seguiu outro rumo, foi fazer bolsas com uma de minhas irmãs também. Todo mundo artesão. Eu fiquei sozinha e pensei, eu e Deus. Sempre foi eu e Deus. Desde que eu fiquei adulta e tive meu primeiro filho, eu vi que era eu e Deus, somente. Então eu comecei, né, a pensar, colocar no papel, ter minhas próprias ideias e botava no papel e do papel eu já boto em prática o mais rápido possível, que eu sou assim, sou meio... Pensou feio, né? Vamos fazer logo antes que perca. Se eu pensar alguma coisa, eu falo, vou fazer. Hoje mesmo eu já vou tentar. Eu tô aqui com a arte que os veio aqui para me fazer. Eu já tô querendo passar ligeiro pro papel para ver como é que fica. Eles, que dia você vai entregar? Que dia a senhora vai me dar uma posição? Eu digo, amanhã mesmo eu já te dou uma posição. Como é que vai ficar essa arte? E assim até hoje. Desde que eu comecei, tive meu filho com 20 anos, vou fazer 60 anos. Quer dizer, tem 40 anos que eu tô, né? Nessa luta. Mas é uma luta boa, viu? É muito bom trabalhar com arte. Esse nome Plural Atelier, eu acho um nome muito bonito, interessante. Como surgiu? Em que momento você teve a ideia de colocar esse nome? Essa parte aí, ó, Plural Atelier foi a minha filha Alana. Eu fiquei com a parte dos bordados e ela com a parte, né, como ela chama, ela é minha e-commerce. Foi ela que teve essa ideia do Plural Atelier, porque no momento a gente está vivendo em outra geração, né? Tudo diferente, a gente tem que aceitar. Antigamente, minha mãe e minha avó discriminavam negros. E eu já tão pequena, não sabia de quase nada, mas eu já entendia por que as pessoas falam da cor da pele. O que é que pele tem a ver com o ser humano em si? Nada a ver. E eu estava me questionando, criança, questionando. Eu nunca fui uma pessoa, hoje em dia eu sei, eu nunca fui uma pessoa com preconceito. Minha mãe falava isso, eu respeitava, porque a gente foi criada, ensinada para respeitar pai e mãe, né? Mas eu não sei o que é preconceito. E aí, eu acho que nessa parte eu fui muito sábia como mãe. Eu criei meus filhos, 2 filhos, sem preconceito de cor, de raça, de idade, de nada, etnia, religião, qualquer coisa. E aí minha filha é essa pessoa aberta, sabe? A minha clientela é muito gay, lésbicas, todo tipo de ser humano. Aí às vezes as pessoas perguntam, a senhora tem feminino ou masculino? Trabalha para quê? Eu digo, não, eu trabalho para gêneros. Não para o feminino e o masculino. Eu sempre trabalhei para gênero, viu? Que bom, muito bom. Agora que você falou desse curso do SESC, na época foi ele que ajudou a desenvolver essas técnicas e dar início ao seu trabalho? Você teve algum outro apoio de alguma outra instituição, de alguma entidade, algum coletivo, de alguma cooperativa para poder fortalecer e permitir que sua arte alcançasse outros lugares e se profissionalizar também? Não, Márcio, eu não tive apoio de absolutamente ninguém. Fui eu sozinha. A professora me ensinou um pontinho caseado na mão e eu me aperfeiçoei sozinha.
Eu comecei na mão também e ela me ensinou a técnica, né? Coloca a termolina no tecido, coloca para secar, prega em entretela colante, depois faz o desenho, cola no tecido e borda. Aí essa técnica ela me ensinou, mas na mão. Na máquina, eu descobri que existia uma máquina que tem 59 pontos, mais ou menos ela tem, 59 pontos, mas ela é uma máquina doméstica, máquina Singer, ela é doméstica. E aí eu descobri que essa máquina tem um pontinho caseado, que é o que eu faço. E aí eu comecei a fazer o teste. O meu teste foi tão grande que na época minha irmã pegou encomenda de uma escola aqui, que é a Montessori, que é aqui em Paulo Afonso, e ela disse: Lucidalva, eu peguei uma encomenda de 300 bolsas com corujas bordadas, que eu já bordava corujinha na mão, né? 300 bolsas bordadas de coruja, e elas escolheram coruja mãe, corujinha filha, quer dizer, 600 corujas. Foi mesmo na época que eu comprei a máquina. Aí eu disse, agora eu vou ver se eu sei bordar mesmo e se essa máquina vai passar do teste. Eu bordei essas 600 corujinhas. No dia da entrega estava tudo prontinho. Ela fez as bolsas e entregou. Mas foi assim que eu me aperfeiçoei sozinha. Uma vereadora aqui de Paulo Afonso também já me fez essa mesma pergunta, vereadorazinha. Ela faz umas feiras de turismo. Veio aqui na minha casa e falou: Dona Lucidalva, a senhora aprendeu essa arte com quem? Eu falei para ela. A técnica eu aprendi com a professora Mirtes, mas o aperfeiçoamento eu aprendi sozinha. Sozinha, e ainda tenho muito que aprender, muito o que produzir. Eu tô com muitas ideias aqui. Daqui pro ano que vem, quero tirá-las do papel também. Você falou que sua filha, ela é sua e-commerce, né? Vocês têm um site onde suas roupas, suas peças, seus trabalhos são comercializados, são vendidos? Não. Ou é tudo... Não? Ainda não temos site. Porque, na verdade, ela me dá essa força, mas ela trabalha como... Ela está abrindo a própria empresa, na verdade. Ela é engenheira em segurança do trabalho. Ela se formou. Ela fez o Instagram e ela criou esse nome. Quando ela disse, mãe, eu vou botar o nome Plural Ateliê. Que lindo, amei assim de cara. Sobre pluralidades, é tudo que... Ela realmente, ela aprendeu direitinho o que eu ensinei para ela. Aí eu fiquei mais feliz ainda por isso, porque ela entendeu completamente como é a vida, como é que a gente deve viver bem e respeitar todo mundo. Todo mundo merece respeito, dignidade, e não é muita gente que vê isso não, né? Principalmente hoje em dia. Infelizmente não, dona Lucidalva, infelizmente não. A senhora pensa em buscar um apoio financeiro para poder, de repente, comercializar e exportar suas roupas para chegar em outros lugares do mundo? Porque o seu trabalho, ele merece chegar, ele merece e precisa chegar nesse Brasil todo e talvez até em outros lugares do mundo, não? Meu Deus, aí é muito, né? Mas a gente tem que sonhar mesmo e tem que correr atrás do nosso sonho, né? Eu acho. Eu só consegui pensar mais assim depois que eu fui para o FENABA, que eu vi a possibilidade de a gente ter onde chegar. A possibilidade da gente ter onde chegar. É só querer e fazer tudo direitinho, né? Chega lá. Mas eu ainda não pensei em exportar e tudo mais. Mas bem que eu queria vender em outros estados, eu já vendo, porque eu envio para São Paulo, para Recife, para Salvador, para várias cidades daqui do nosso Brasil, né? Eu já enviei. Eu trabalho online. Aí, como o Plurateria está bem conhecido, aí eu trabalho online. Mas ainda não fiz um site, não. Seria muito bom se conseguisse colocar no site as peças ali prontas para as pessoas já clicarem, comprarem, né? E você só encaminhar, e daí é para aumentar a produção
mas também, ao mesmo tempo, não sei, né? Talvez isso iria tirar um pouco desse seu prazer que você tem em trabalhar, né? Ali de forma 1 a 1, né? Com esse carinho que você tem, que você se dedica. É verdade, mas eu fabrico muito, eu sou muito rápida, assim, sabe? Eu acho que às vezes eu sou até acelerada demais. Acelerada demais da coisa. Eu acho que esse aceleramento que eu tenho justamente é o que está me levando para frente, porque eu tô colocando no pano essa ansiedade, né? Tipo de uma ansiedade que quando eu estou trabalhando, pronto, tô ali bordando o mundo, não existe para mim, só eu e a minha máquina e o meu bordado e mais nada. Só penso nisso. Bom, Cidalva, foi um prazer assim imenso conversar com você. Eu acho que, sei lá, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Tanta coisa. Eu acho que cabe aí um apoio maior para o seu trabalho, uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa nesse sentido para poder buscar esses apoios, esses recursos para poder estruturar melhor o trabalho da Plural, para poder conseguir produzir mais, vender mais, chegar em mais lugares. Talvez fosse um caminho bem interessante, né? Porque o seu trabalho realmente é um trabalho muito, muito bonito, de muita qualidade, e ainda tem esse seu jeito, né, de lidar com as coisas, de falar, de inspirar. Eu me sinto bastante motivado pelo trabalho da senhora. Obrigado, mas quando a gente faz de coração. Eu não tenho palavras bonitas, não estudei muito, mas eu faço o que amo. Trabalho com amor e dedicação e cada dia mais eu me aperfeiçoar melhor, né? Vou vendo aí, estudando algo e vou sempre aprimorando o meu trabalho. A cada dia, às vezes eu me surpreendo, que eu falo, há uns anos atrás eu fazia assim, agora eu estou fazendo tão melhor. Eu sempre me surpreendo a meus filhos, né? Como eu te falei. Alana é minha e-commerce, Felipe é meu crítico, e aí eu faço um desenho, mostro para eles, e eles sabem, exagerada. Ai, maninha, que lindo, a Felipe. Não, pode melhorar mais. E é assim, do Plural Atelier é a Alana que administra, mas eu tô pensando em administrar agora esse ano que vem. Estou aqui já com as ideias e eu mesmo já estou aprendendo a mexer melhor. Eu quero eu mesmo administrar tudo, para ter o meu jeitinho, a minha cara de verdade. Já tem, né? Já tem muito, mas aí do meu jeito ainda vai ficar melhor. Que bom. Que conselho a senhora poderia dar para as mulheres que sonham em empreender? Qual caminho elas podem trilhar para começar, para superar o medo de começar? Nunca desistir, sabe? Tem dias que a gente dorme. Eu dormia, né? Porque graças a Deus hoje em dia eu tô firme e forte. A gente dorme tão fragilizada como se o outro dia não fosse acontecer nada, nem uma luzinha. E aí a gente dorme, descansa e amanhece com mais forças. Eu diria que todas as mulheres acreditassem mais no poder, na credibilidade, no poder de capacidade que a gente tem. Nós, mulheres, temos muita capacidade de dar conta de tudo e muito mais. De uma casa, de um filho, de um trabalho, de administrar o que a gente quiser. É só ter fé e acreditar em si. Eu nunca, jamais perdi minha fé. Primeiramente, eu tenho um Deus, né? Eu não tenho nenhuma religião assim. Eu nasci na religião católica, mas aí eu não sou praticante, não. Eu acredito em um Deus que faz parte do nosso universo, a nossa natureza, e é assim que a gente crê com fé e correr atrás de verdade daquilo que a gente quer, consegue chegar lá. É não desanimar, jamais. Que bacana. Que bacana. Que bacana, gente. É isso. Sigam a Plural Atelier no Instagram para conhecer de perto o trabalho da dona Lucidalva, as peças que ela faz, cheia de carinho, de significados produzidos por ela,
auxiliados por sua filha, por seu filho, um trabalho de família, mas tendo aí Dona Lucidalva como um eixo principal desse trabalho tão bacana. Dona Lucidalva, muito obrigado pela conversa, por compartilhar conosco a sua trajetória, a sua arte. Espero muito que a Plural Ateliê continue inspirando, fortalecendo tantas mulheres, assim como a senhora conseguiu inspirar, contribuir para a formação dos seus filhos, né? Tanto nessa formação, nessa educação de casa, no carinho, no afeto, na formação profissional, né? Mesmo pessoas que estão aí, né? Trilhando os seus próprios caminhos, seus trabalhos. Não é que a senhora teve, né? Aí como mãe, como empreendedora, como essa mulher de garra, né? Tudo junto, né? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, falar pra gente, encerrar também, né? Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio, e a sua equipe aí. Menino, foi tudo de bom falar com você. Espero sinceramente que dê algum fruto, o que eu falei, sabe? Eu gosto sempre de falar alguma coisa que gere frutos. Aí é quando a gente sabe, e depois que gera os frutos, é que a gente sabe que realmente o que você falou ali naquele momento foi bom, viu? Obrigado a vocês. Com certeza vai gerar bons frutos, sim. Vai gerar bons frutos. Assim que a gente terminar a edição, tudo direitinho, publicar, a gente fala. Vai lá, falar com a senhora, para a senhora ouvir, tá bom? Espero que ajude muito também a Plural ainda a ser ainda mais conhecida do que ela já é. Tomara, né? Tomara. Ai, aí eu vou ter que arrumar funcionários, hein? Tomara, né? Tomara. Tá. Passar essa adiante. Obrigado, Dona Lucidalva. Boa noite, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho por tudo, tá? Boa noite. Tchau, tchau. É isso. Tchau, pessoal. Hoje foi mais um episódio do Afrodivergente. Escutamos Dona Lucidalva contando um pouco de sua história, sua trajetória, de sua inspiração e de sua força, de sua garra. Acho que tudo que ela falou reflete muito, né, do que as mulheres passaram e passam ainda hoje, com todos os preconceitos, todas essas dificuldades, sobretudo quando você é uma mãe, né, tão jovem e precisa lidar com tudo isso, né? Eu acho que ela tem uma história muito bonita, que nos inspira. Espero que todos vocês tenham gostado e que comente lá, compartilhe, marque a gente nas redes sociais, avalie o nosso podcast para que as plataformas levem para mais gente. Você ouviu o Afrodivergente Podcast, Vozes que Transformam o Futuro. Apresentação e coordenação geral, Márcio Ricardo Barbosa. Apoio, Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire. Roteiro, Luísa Morena, Thalita Jesus, Jean Carlos Castanha, Vitória Santos dos Santos. Produção, Isaac Barbosa, Daniel Souto, Estela Cristina. Comunicação, Cleberson Bandeira, Eduarda Figueiredo, Elson Júnior, Janine Bonfim, Geiciane Leôncio. Gravação, Ana Júlia Martins, Bianca Maria Ribeiro Cavalcante, Rodrigo Barbosa de Assis. Edição e finalização, Brian Hopker, Lohane Louise, Samuel Mendes. Ouça todos os episódios da primeira temporada do Afrodivergente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. O Afrodivergente é um projeto de pesquisa e extensão coordenado pelo professor Dr. Márcio Ricardo Barbosa. Acompanhe, apoie o projeto e fique por dentro de nossas produções, episódios, bastidores e conteúdos através do Instagram @afrodivergente.podcast.